Quando o assunto são os direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, o Supremo Tribunal Federal saiu na frente. No dia 5 de maio de 2011, o STF reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo. Mas se o STF saiu na frente, o Congresso Nacional parece estar parado em relação aos assuntos que envolvem os direitos LGBT. Aqui dentro, a grande maioria dos projetos de lei que trata dos direitos LGBT está arquivada. Um bom exemplo é o que acontece com o projeto de lei 122, que propõe criminalizar a homofobia. A ex-deputada Yara Bernardi apresentou o projeto na Câmara em maio de 2001. Foram necessários quase 5 anos para que os parlamentares votassem o projeto. Aprovado na Câmara, ele seguiu para o Senado. Mais 4 anos de esquecimento. Olha, eu não achava que fosse tanto, porque nós conseguimos construir a unanimidade na Câmara dos Deputados. E aí, quando foi para o Senado, é que as forças religiosas mais conservadoras se organizaram e barraram o projeto, até porque o número de senadores é menor. Até que em fevereiro de 2011, a senadora Marta Suplicy, logo após tomar posse, saiu em busca das 27 assinaturas necessárias para tirar da gaveta o projeto. O Legislativo, ele se acovardou, eu diria que ele se apequenou em relação ao tema, né? Na medida que as bancadas mais conservadoras foram sendo eleitas e tendo maior peso, os assuntos LGBT que se transformaram numa bandeira de algumas religiões sem nenhuma necessidade. A intensa troca de farpas entre os grupos favoráveis e contrários à proposta contribui para a demora na tramitação do projeto. Quem não integra nenhum grupo nem outro fica meio assim, em cima do muro. Mas essas pessoas não estão a fim de brigar, de se expor, de dar a cara ou de correr risco com o eleitor, porque não é a grande questão para elas. Numa conta rápida, o deputado Jean Willis acredita que existem pelo menos 10 projetos de leis que tratam do tema LGBT dentro do Congresso. Os mais importantes, segundo ele, são os que buscam legalizar o nome social dos travestis, o casamento civil, a união estável e o que propõe criminalizar a homofobia. O Legislativo ainda é, dos 3 poderes, o mais insensível às demandas de grupos minoritários. É o que mais se articula no sentido de negar direitos a esses grupos e, às vezes, de se articular para tirar direitos desses grupos. Apesar do tema se arrastar pelos corredores da casa, Jean Willis vê progresso. Para ele, a discussão por si só não deixa de ser um bom avanço. E por que é tão difícil subir mais alguns degraus quando se trata desse assunto? Os direitos dessas populações, eles não são concedidos, né? Eles são conquistados à marra, à custa de muito trabalho. Toda a polêmica e todo o embate em torno do PLC 122, que faz com que ele esteja há quase 10 anos tramitando no Congresso Nacional, tem a ver com preconceito, sim. E quem é contra? O que pensa? Jair Bolsonaro dispensa apresentações. O deputado já arrumou muita confusão por deixar claro que não quer nem ouvir falar de assuntos relacionados à questão LGBT. Para ele, não se deve criar legislação específica para o que ele chama de categoria. Qual a diferença de um homossexual apanhar, de um hétero apanhar ou de uma mulher apanhar? Não tem diferença nenhuma. Você tem que enquadrar o agressor na luz do Código Penal. Agressão, tentativa de homicídio, o homicídio, todos são iguais. O bispo e senador Marcelo Crivella, que integra a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso, aponta que a criminalização da homofobia vai contra o direito da expressão de pensamento. Minha grande preocupação é que a sociedade brasileira não pense que católicos e evangélicos são homofóbicos, porque não são. Por isso, o senador propõe reunir a bancada evangélica e católica. Eu propus que os evangélicos e católicos, ao derrotarem o PLC 122, apresentassem um novo texto e que pudesse ser abrangente, que criminalizasse todos os crimes motivados por preconceito contra orientação sexual. Para o senador, o embate existe dentro do Congresso não por uma questão de preconceito,
e sim como reflexo da diversidade de pensamento da sociedade. É muito difícil que daqui não saia uma lei que esteja realmente de acordo com o que pensa a média dos brasileiros. Não vejo o Congresso como preconceituoso. A discussão segue acirrando ânimos, mas uma coisa é certa: é preciso cuidar para que situações como estas fiquem num passado cada vez mais distante.